Olá, seja muito bem-vindo a mais uma visão quinzenal do mercado brasileiro, dia 23 de janeiro de 2024, se bem que essa daqui vai sair no dia 24, na quarta-feira, que mais uma vez a gente teve um probleminha aqui que a gente está tentando sanar para ficar em definitivo a terça-feira, para ser publicada as versões quinzenais das nossas visões, ok? Peço desculpas mais uma vez, a gente está escorregando aí, por consequência, a que sairia na quinta-feira, dia 25, vai sair dia 26, porque senão fica muito junto, né? E isso acaba atrapalhando o padrão de visualizações aí, o pessoal acaba não conseguindo processar, né, em tão pouco espaço de tempo. Tá ok? Vamos então abordar, né, esses ativos financeiros, como a gente faz de praxe, e vamos lá, vamos para o nosso gráfico então, vamos lá para o nosso cantinho aqui do gráfico e começar com os juros de 5 anos brasileiro. A gente vê que ele vem numa longa descida, né? E a gente já viu semana passada na visão mensal do mercado brasileiro que ele estava fazendo uma viradinha, né, ainda tímida. E aqui, olha, é interessante olhar, né, lá ele ainda estava começando a virar, né? Aqui ele já mostra o crocodilo virado, tá? Ainda não tem muita abertura de volatilidade, né? A volatilidade está bem concentrada aqui, se bem que os juros não varia muito, mas ela ainda está um pouco apertadinha. A mordida do crocodilo ainda está mostrando alta, né? Se bem que o preço já encontrou um topo mais baixo do que esse daqui, ó, né? Em termos relativos, né? Em termos estocásticos aqui, né? Estatísticos. Algo que não dá para perceber aqui, né? Mas aqui já tem uma divergência. Então, existe uma forte possibilidade de que o preço ou corrija mais, ou realmente ele vire novamente para baixo. O Maximus ainda está bem animado para cima, né? Apesar da aceleração já estar contrária, né? Já está freando. Mas ele ainda está bem animado. O índice de deslocamento, a intensidade de deslocamento, melhor dizendo, não está tão alta assim, 38%. Né? Então, realmente está passando por um momento de calmaria, né? Um momento lateralizado. Olhando aqui, a gente tem a impressão de que a probabilidade maior é de que ele retome uma alta, mas não é uma probabilidade elevada. Tá? Então, pode dar uma virada sim. Eu diria que aqui tem que observar com calma para saber o que vai acontecer. Tá? Depois a gente vem com o índice Bovespa, né? A gente falou que o índice passaria por uma correção, né? Ele está corrigindo, mas olha só, nesse começo de semana ele deu um pico, né? Um pequeno pico aqui para cima, e a gente vê que o crocodilo tá para baixo, tá mostrando tendência de baixa, né? Tá claro isso, apesar das médias longas estarem mostrando ainda uma tendência de alta. Então isso aqui pode ser ainda uma correção, certo? O crocodilo está começando a fechar, aliás, o crocodilo não, o Bollinger está começando a fechar, né? E percebam que ele foi pelo menos em cima para fora da banda, da terceira volatilidade, da banda de destaque, né? A mordida do crocodilo ainda indica baixa, né? Ainda indica movimento de baixa, mas o preço está rasgando, então ele está corrigindo mais profundamente, certo? O Maximus continua negativo, continua para baixo, mas ele está corrigindo também. E está com uma intensidade de deslocamento de 51. Não é aquela intensidade de deslocamento, mas já é maior do que 50% positiva. Então já liga aí um alerta, certo? Então juntando tudo isso para nós, isso daqui é uma correção. Tá? Ele vai de repente chegar aqui nos dentes do crocodilo e voltar a cair. Tá? Para nós o movimento ainda é de baixa, tá? Ainda é corretivo. Ainda é corretivo por quê? Porque a gente vem de uma longa pernada de alta, né? Então ele ainda está corrigindo essa pernada, certo? Mas a gente já falou que no mensal, né, tinha áreas de virada. E para nós aqui, essa movimentação de queda do índice parece que vai mais longe. A gente só está passando por uma correçãozinha. Um pouco mais profunda, mas ainda assim uma correção. Ok? Depois a gente tem o dólar, né, o câmbio dólar para o real. E a gente percebe que
ele vem de uma longa lateralização, uma longa faixa lateral aqui, ó. A gente já mostrou isso no gráfico mensal, ele fica até mais evidente, né? Mas ele tem uma oscilação razoável que permite ganhar dinheiro. Eu falei na semana passada que eu não acreditava que o dólar caísse abaixo de 4,75, 4,80. Tá? E ele já está aí beirando os 5. Certo? Esse daqui é um processo de alta. E essa daqui é uma correção. Está muito claro que é um processo de alta. Ele não tem nenhum indicativo aqui no gráfico de que ele está prestes a corrigir de uma maneira mais profunda até virar. Isso não vai acontecer. Ele pode corrigir sim, mas virar não. Ele está bem volátil aqui nos últimos dias, inclusive. A mordida do crocodilo, claramente de alta, mas lateralizado. Tá? Ou seja, ele está passando por uma acomodação, mas ela ainda é de alta. O preço corrigiu, está corrigindo. Se ele romper esse fundinho aqui, aí pode ser que realmente seja uma correção profunda. Né? Mas não acredito numa virada nesse momento. O Maximus também está corrigindo. Né? Tem um índice de deslocamento de menos 49. Ainda não é tão intenso assim, mas já é significativo. E com força para baixo ainda, mas ainda no campo positivo. Então ele ainda não está indicando tendência de baixa. Está indicando apenas correção. Então, como dissemos, para nós ele está corrigindo e vai reengrenar uma alta. Sabendo-se que ele está rompendo alguns topos, né? Ele recentemente rompeu alguns topos aqui. Então é natural que tenha realização de lucros, é natural que ele caia antes de conseguir andar, né? Depois de uma ruptura de uma resistência muito forte aqui, porque tinham vários topos recentes. Certo? Então, para nós, movimento corretivo agora, seguido de novo movimento de alta. Deu uma enroscada aqui, mas é isso. Tá bom? Hashi, que mostra aí essencialmente os criptos, Bitcoin e Ethereum. O Bitcoin e o Ethereum também, né, tá passando por uma correção profunda, tá? Mas eu não acredito, sinceramente, que ele vai cair muito abaixo dos 40 mil dólares, a cotação oficial dele. Tá? O que significa aqui mais ou menos onde ele está agora, na faixa de 31, né, na cotação do ETF. A mordida do crocodilo ainda preserva um movimento de baixa, e o Maximus ainda preserva um movimento de baixa, mas ele perdeu muita força, ele caiu de quase 61,8. Ele ainda subiu, na verdade, um pouquinho, mas com um índice de deslocamento de 33%, já totalmente contrário, um terço à frente, né, enquanto ele estava caindo, ou seja, é um terço de frenagem, né, mais os 100% que ele tem ali, ou 61,8%, está quase 100% se a gente for somar de espaço, né, considerando menos 200, menos 100 a mais 100 dá 200. Né? Então assim, ele está dando uma freada boa, tá? Tanto que o candle aqui, ó, ele já está interno ao candle anterior, certo? É uma freada significativa, certo? Nossa opinião é de que existe bastante força de queda ainda, mas ele parece ter encontrado um suporte, parece. Tá? Inclusive a média longa está aqui, ó. A média longa intermediária, né, de 144 períodos. Nos indica realmente uma parada razoável nesse movimento de queda, que pode virar uma lateralização para depois ele tomar fôlego de subir novamente. Não vemos razão fundamentalista para que ele tenha caído tanto, exceto pelo medo. Né? Algumas corretoras aí tiveram problemas, tem um processo na SEC, que é a CVM americana, tem algumas coisas acontecendo que não tem nada a ver com Bitcoin e Ethereum. Né? Envolve outros conceitos do mercado cripto, que é bastante complexo. E ele acaba refletindo no Bitcoin. O Bitcoin ele é bastante volátil ainda. Né? Então acaba refletindo. Ok? Mas não vemos aí com preocupação essa queda. Na verdade, para quem tem posição e está querendo aumentar, na nossa opinião, é até um momento que parece razoável. Vamos agora para as ações, né? A ação da B3, a Bolsa de Valores brasileira. Ela vem enfrentando um movimento de queda desde meados de dezembro, como a maioria. A maioria da bolsa cai.
como dissemos que ia acontecer, no dado momento, né? Espero que você tenha realizado seus lucros antes de virar o ano. Se você entrou no chamado rally, que nós não acreditávamos, né? Ele efetivamente aconteceu por muita propaganda, na nossa opinião, porque foi um rally de baixo volume. Então, ou seja, você vê que ele está acontecendo com um monte de gente que não sabe o que está fazendo. Os grandes não estavam entrando. Certo? Não estavam entrando. Não estavam movimentando. Se eles tinham posição, eles estavam esperando. Tá? Chegar e agora começar a descarregar. Tá? E é um processo longo. É um processo longo. Os grandes, quando eles querem, eles seguram o preço onde eles querem para poder desovar. E aqui ainda tem um monte de gente comprando. Porque para vender tem que ter alguém que compre, né? Não tem jeito. Então eles aproveitam que o pessoal está animado com a bolsa lá em cima, sem razão para estar lá. Mas o pessoal se empolga, né? E estão desovando. Fazer o quê? Eu estou de fora. Só observando. Né? Só observando aquilo que a gente falou que ia acontecer. Muito bem. A mordida do crocodilo indica ainda um movimento de baixa. Tá? Mas tá fraquinho. Tá fraquinho. Então, parece que está entrando numa lateralidade. O Maximus, ele está fraquinho também, está em 38,2, não é uma intensidade tão grande assim, e ele já está com a última barrinha aqui contrária, aceleração positiva, ou seja, está tentando fazer um movimento para cima. O crocodilo ainda está para baixo, então ele está corrigindo, provavelmente ele chega aqui nos dentes do crocodilo e vai voltar a cair. Eu não vejo possibilidade dele virar para uma alta. Ou dela, né, a ação, virar para uma alta. Perfeito? Vamos lá. Itaú Unibanco é uma boa empresa, né? Uma boa ação para se ter no portfólio, paga bem dividendos de JCP, mas também está passando por aquele momento de queda. O crocodilo está virado, tudo bem que fechadinho ainda, não dá para dizer que realmente é um movimento de queda. As médias longas, mais longas, né? 144, 55, ainda indicam uma boa tendência de alta. A mordida do crocodilo está para baixo, já está virado para queda. E o Maximus está bem para queda, bem para queda. Apesar da última barrinha ter dado um índice de deslocamento de 38%, só que eu estou conseguindo ler de jeito aqui, porque o meu óculos acho que já está um pouquinho fraco, mas é 38 mesmo. Certo? Mas eu olho para cima porque eu tenho uma tela em cima, o gráfico para mim está aqui em cima. Tá? Na minha tela da frente está o PowerPoint. Tá bom? Então por isso que vocês podem perceber que de vez em quando eu olho para os lados. Então eu diria o seguinte, está dando uma corrigidinha, vai voltar a cair na nossa visão. Tá? Na nossa leitura. Banco do Brasil tem se comportado bacana, o Banco do Brasil. Eu não esperava, confesso, esse comportamento dele. Ele está ainda numa tendência de alta, olha só. A mordida do crocodilo está perdendo força, mas ainda está em alta. O Maximus está sem força, mas o índice de deslocamento 74%, é bem expressivo. Bem expressivo. Então, assim, eu diria que é realmente estimulante, né? Dá para se pensar em entrar numa posição mais alongada de Banco do Brasil. Eu não entraria numa posição curta, porque ele não está se mexendo muito, ele está com muito baixa volatilidade. Tá? Então é muito difícil ganhar dinheiro no curto prazo com ele aqui. Talvez no day trade dê, mas no curto prazo é difícil, certo? Mas numa posição de longo prazo, se você quiser os dividendos dele, que também paga bons dividendos, é uma possibilidade. Não é o melhor ponto de compra agora, mas acabamos de passar por um bom ponto de compra. Cada vez que ele cair aqui por volta dos dentes, ou melhor ainda da mandíbula, dá para comprar. Né? É um bom ponto de compra para se aproveitar. Ok? Depois a gente tem Localiza, processo de queda, idem, né? Processo de queda. Tudo como antes, né? A gente falou, queda, ele está dando uma corrigidinha, mas queda. Depois a gente tem Ambev, né? Uma excelente empresa também. Boa para operar no day trade também, mas processo de queda, queda, queda. Não tenho o que dizer, queda. Tá? A Lupar deu um salto aqui, né, na segunda-feira, na terça, na verdade.
que essas imagens foram colhidas na terça-feira, depois de um longo processo de queda. A mordida do crocodilo está lateral, né? Ou seja, já estava mostrando um enfraquecimento desse movimento de queda. O Maximus virou, está com um índice de deslocamento de 51,7, quase 52. Ele deu um salto realmente. Tudo nos indica aqui que, apesar de tudo, né, esse salto é um salto corretivo. Tá? Possivelmente, né, tem cara, ou que ela atingiu um ponto de stops aí e começou a subir, né, o que é convergente com a ideia de que aqui está uma média intermediária, né, de 144. É um ponto bom para stops. Ou então teve alguma coisa, alguma notícia, se bem que a gente tem alguns casos aqui, ó, de candles, né, que depois são seguidos por movimento de baixo. Eu diria que não passa dos dentes do crocodilo, não passa, na minha visão, e vai voltar a cair. Ok? Depois a gente tem aqui Vale, que sofreu bastante aí com o movimento de queda, né, com a tentativa de interferência do governo na gestão da empresa, né, para indicar aí o Guido Mantega, péssimo economista na minha opinião, para fazer parte do conselho de administração. Se eu tivesse Vale, quando eu vi isso, eu teria vendido enquanto ela começou a cair aqui, ó. Teria caído fora dessa encrenca, porque, pelo amor de Deus, com um cara desse, tudo bem que ele não é, né, apenas um integrante no conselho de administração, não muda muita coisa. Mas desacredita, né, o processo. Ele não é um cara que tem, na minha opinião, condições de exercer bem essa posição numa empresa privada, né? Porque Vale hoje é privada, não vamos esquecer. Ela foi privatizada lá no governo FHC. Acabou. Ela tem que seguir agora a economia de mercado. Tá? Infelizmente o governo tem muitas ações ainda, e aí ele tem ali as suas cadeiras cativas no conselho de administração. Muito bem. Para mim isso daqui é uma correção. Tá? Caiu demais, chegou num ponto que o pessoal começou a realizar lucro, né? Quem entrou vendido começou a realizar lucro, ou quem estava comprado não aguentou mais, né? Inclusive passou da média intermediária longa. Então chegou no ponto que não dava mais, está tendo correção. A mordida do crocodilo está bem lateralizado, mas ainda forte no movimento de queda. O Maximus deu uma aliviada de 61,8 para 32,8 negativos. A aceleração é positiva. O índice de deslocamento é de 56%, ou 66%. 66%. Tá? Mas eu diria que ele não passa dos dentes do crocodilo e vai voltar a cair. Essa é a nossa leitura. Essa é a nossa visão. Ok? Petrobras é um ativo tranquilão, né? Tá bem lateralizado, deu uma oscilada aqui na virada de meados de janeiro aí, mas está enfrentando um movimento que pode ser de queda, mas não vai muito longe. A mordida do crocodilo está em queda, o Maximus está em queda, mas já sem força, né? Com um índice de deslocamento de 15 positivo, né? Então, ou seja, ele está freando esse movimento de queda. Nossa impressão é que em algum momento ele vai lateralizar, ele vai encontrar suporte, vai lateralizar, depois vai voltar a subir e vai ficar no range aí, numa faixa, por um bom tempo. Ok? Nada indica possibilidade de movimento nela ainda. VEG, um excelente ativo também, caiu demais, na minha opinião. Esse movimento aqui certamente foi um movimento de manada, né? Eu não vi nenhuma notícia que justifique. Está corrigindo, vai bater nos dentes aqui do crocodilo, provavelmente vai voltar a cair, pelo que a gente está vendo aqui, ó. Mordida do crocodilo ainda embaixo, se bem que o preço está chegando muito perto do zero, né, o que é o ponto de equilíbrio. E o Maximus também subindo rápido, né, com um índice de deslocamento de 67%. Então ele ainda tem espaço para corrigir, talvez até ultrapasse os dentes do crocodilo, acabei de falar dele aqui, mas pode bater aqui na média de 144, que vai estar por aqui, no meio do caminho entre os dentes e a mandíbula. Né? Mas não acredito que vire pura e simplesmente, tá? Ele vai ter outro movimento de baixo logo. Ok? Depois a gente tem Petrobras, que eu já falei desde novembro de 22 para você cair fora. Né? Se você ainda tem, ganhou um bom dinheiro, ótimo. Né? Ela valorizou bastante ainda de lá para cá. Ainda pagou dividendos razoáveis no último pagamento, né? Não me lembro mais quando foi. Mas ó, tá caindo, ela deu um saltinho aqui. A configuração
é de baixa para lateralização, o índice de deslocamento está 63 positivo, é razoável, né? Ele tem aqui um bom topo, mas a gente já está vendo absurdos sendo feitos por esse governo de novo, né? Como reativar o ícone da corrupção da Petrobras, que foi a usina de Abreu Lima. É um risco. É um risco muito grande, na minha opinião, para você ter na sua carteira. Daqui a pouco vai aparecer algum escândalo, espero que não, espero que eu esteja errado, mas tem jeitão, né? Parece que as coisas estão acontecendo de novo. Então eu ficaria de fora, prefiro ficar de fora. Ok? Embraer, já falei, é uma baita de uma empresa, muito boa, mas ter ações da Embraer é um negócio complicado, porque ela não varia muito, né? Ela é de lua, como dizem por aí, alguns dizem por aí, né? E ela paga péssimos dividendos quando paga. É ridículo o dividendo que ela paga. Então, minha opinião, não vale a pena ter na carteira, né? Mas é o melhor exemplo que a gente tem de uma empresa ainda de pequeno porte frente aos padrões bolsa de valores, né? E aqui a gente tem visto um movimento sustentado de queda. Esse movimento de alta aqui tem áreas de virada. O crocodilo está virando ainda. A mordida do crocodilo está virando, né? O preço já passou para positivo e o respingo, ou os respingos, já passaram para positivo. Tá? O dente está lá no negativo. Então, tá ótimo, tá indicando realmente que está virando. O Maximus também já virou e o índice de deslocamento está em 86%. Então, tudo aqui nos indica uma virada, de fato. Mas não esqueça que a gente tem a condição, né, de mercado brasileiro que pode não ser tão estimulante. Mas a Embraer está exposta ao mercado global. Então pode ser que ela destoe da bolsa em dados momentos. Pode ser que isso esteja acontecendo aqui. Ainda está no começo, mas eu diria que é uma boa característica, uma boa leitura no sentido de crescimento do valor, né, do preço das suas ações. Kinea é o único fundo que a gente pega só para representar os que a gente tem, está lateralizadaço. Bem lateralizado. Tá? Não diria, ela tem até uma forcinha de queda aqui no Maximus, mas é uma força pequena. A mordida do crocodilo está virando para queda, mas ainda está a caminho. Né? Como está lateralizado, não dá para dizer muito. Eu diria que ela vai ficar mais ou menos estável, pode cair aqui até a mandíbula, mas deve retomar muito em breve. Ok? Muito bem. Então vamos voltar aqui para o centro. Vimos estes ativos todos que estão aqui. Como eu falei lá no começo, estou avaliando, né, fazendo esforço aí para a partir da próxima semana a gente conseguir manter a publicação nas terças-feiras dessas visões quinzenais, né, alternadamente, Brasil e global. E eu espero que vocês gostem da maneira como a gente vai postar a partir desta daqui nas nossas redes sociais. Né? A gente vai fazer no estilo carrossel, em vez de deixar o texto na legenda, a gente vai fazer estilo carrossel. Então vai estar todo, tanto no story, quanto na publicação, vão estar ali todos os elementos que são necessários, e ainda vai ter no Reels, né, ou no Short no YouTube. Tá certo? Espero que gostem do novo formato, é muito parecido com o anterior no design, mas bastante diferente no conteúdo. Tá bom? Até a próxima então. Um abraço.